Saudações celestiais a todos. Que este seja mais um vídeo edificador em nossas vidas. Temos falado sobre Apocalipse e sobre a volta de Jesus. No último vídeo falamos sobre a questão de vem, Senhor Jesus. E está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, nos fala: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. E o apóstolo João logo responde, amém, vem Senhor Jesus. Nós percebemos que o apóstolo João, logo mediante toda essa revelação de todas essas coisas, ele não fica com medo da volta de Jesus. Ele diz, vem Senhor Jesus. Com relação a esta volta, nós falamos para estarmos nos preparando. E nós falamos da santidade. É um dos itens desta preparação para nossas vidas. E nós falamos da palavra que nos santifica e do Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. E essa verdade é a palavra que nos santifica. A palavra nos fala aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 35 e 36, nos fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ora, nós estamos falando da vinda do Senhor. E fala que esta hora ninguém sabe. Esta hora ninguém sabe. Ele está falando aqui, no capítulo 24, o Senhor nos fala o seguinte, olha, esta hora, esse dia ninguém sabe. Mas ele deixou sinais pelos quais nós podemos ser advertidos de que isso está próximo. Eu não posso marcar dia e hora. Você não pode marcar dia e hora dessa volta do Senhor. Mas nós podemos perceber que ela está próxima. E ele nos falou desses sinais exatamente para que nós possamos ter condição de interpretar, de discernir e de nos cuidar e de nos preparar. No versículo 42 do capítulo 24 de Mateus, nos fala o seguinte, portanto vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Portanto, vigiai. E ele nos fala, olha, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha, ele fala, vigiai. Ou seja, a vigilância é uma coisa constante. E ele fala, se nós nos descuidarmos, nós vamos perder o entendimento deste momento. E vamos começar a praticar ou viver uma vida que não aguarda o seu Senhor. Ele fala, por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe, aqui tem um alerta, a hora em que não cuidais. Eu espero que esses momentos que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, possa ser um momento em que vai ficar firme no nosso coração e vai tirar de nós essa situação de não cuidar, de não nos apercebermos, de vivermos de uma maneira em que não estamos nos preocupando com a volta do Senhor. Porque a ordem dele aqui, o conselho é, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Eu sei que este dia, ele vai ser terrível. A Bíblia nos fala que ele vai ser o grande e temível e terrível dia do Senhor. E muitas vezes nós temos um probleminha. Por que eu não quero essa volta do Senhor? Por que eu não clamo por essa volta? Por que eu não estou almejando? Por que eu não estou, como nós lemos anteriormente, apressando, nos preparando e apressando essa vinda? Porque na realidade nós temos coisas em nossas vidas em que nós sabemos que elas são erradas. Nós sabemos que se hoje tivéssemos que encontrar com o nosso Senhor, nós estaríamos em uma situação de vergonha. Nós não gostaríamos de hoje nos encontrar com o Senhor. Por que nós temeríamos hoje nos encontrar com o Senhor? Por que eu temeria? Por que você temeria? Porque nós temos uma vida em que nós sabemos que ela não está agradando a Deus. Por isso que eu falei naquele ponto que é para mim e para você. Sabe, uma forma de nós estarmos nos preparando para a volta do Senhor, essa vigilância é em santidade. A
palavra santidade tem que voltar para a minha mente, para a sua mente, para o nosso espírito. O Espírito do Senhor tem que começar a nos guiar essa verdade da santidade em nossas vidas. Sermos santos. Sermos totalmente dele, separados para ele. Sabemos que pertencemos a ele e não ao pecado. Que do pecado ele nos resgatou. Do império das trevas ele nos tirou. Das garras de Satanás ele nos tirou. Ele nos resgatou. Ele pagou o preço de sangue por nós. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para sermos livres da mão do diabo. Para não obedecermos mais ao diabo e não obedecermos mais ao pecado. E ele nos dá o poder para isso. E o poder está no Espírito Santo que ele colocou dentro de nós. Esse Espírito ele é santo e ele é o Espírito da verdade. Ele está habitando em mim e em você que tomou uma decisão por Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para guiar você, guiar a mim a toda a verdade. O dia e hora eu não sei. O dia e hora você não sabe. Os sinais nos mostram isto. Os sinais nos mostram que está próximo. E ele fala, e eu venho sem demora. Os sinais alertam a mim e a você de que ele está vindo. E os sinais mostram, Jesus está falando, olha, a hora em que não cuidais, nós podemos ter um problema, estamos vigilantes, daqui a pouco não estamos mais. Estava conversando ontem com um amigo que está morando no exterior. Ele está falando o seguinte, que na época em que as torres gêmeas foram atingidas, muitas pessoas começaram a ir para a igreja, muita gente mesmo, começou aquela avalanche de pessoas dentro da igreja. Logo se esqueceram. Agora já estão vazios de novo. Ou seja, aquele alerta serviu só para aquele momento e nada mais. Sabe, queridos, como eu estou falando, quando você começa a olhar para esse mundo, para tudo que está acontecendo neste mundo, coronavírus é uma coisa muito pequenininha. Esse coronavírus, essa doença que está sendo colocada como uma pandemia, ela é desse tamanhozinho frente a todas as outras coisas que estão acontecendo no mundo. Frente a todas as doenças que estão matando, todas as calamidades que estão acontecendo. E quando olharmos para isso, precisamos entender, está próximo a volta do meu Senhor. Eu estou vigilante? Como eu me preparo para a vinda do Senhor? Como eu me preparo em vigilância? A vigilância não é somente nós estamos olhando para os sinais e estamos dizendo, ah sim, Jesus está perto de voltar. Olhamos para o próximo sinal, ah sim, Jesus está próximo de voltar. Não é isso não. Essa vigilância é estar preparado para a vinda do nosso Senhor. E ele fala, vigiai, vigiai. Porque a hora em que não cuidais, ele vem. Ou seja, eu e você precisamos tomar cuidado para não perdermos a vigilância. Seja vigilante. Espere a vinda do Senhor, vigiando, e espere em santidade. Você não vai passar, eu não vou passar vergonha quando eu tiver que encontrar com o meu Senhor e apresentar a minha vida diante dele. Porque eu sei que eu estou vivendo uma vida que o agrada. Eu preciso me preparar. Você precisa se preparar. Vamos nos preparar para a vinda do Senhor em santidade, vigilantes, vigiando em santidade. Amém.